A Suíça possui um território que a torna praticamente intocável para qualquer país invasor, mas isso não é algo recente. Há séculos, o país possui uma postura de autodefesa que faz com que nenhum outro ouse invadir seu território. Nem mesmo Hitler tentou durante a Segunda Guerra Mundial. E sabendo o que eu sei agora, é completamente compreensível essa relutância em invadir a Suíça. Qualquer um que tentasse adentrar suas fronteiras teria que lidar com muitos explosivos, nos mais remotos locais. Mas inicialmente, esses explosivos não seriam direcionados aos invasores. Ao invés disso, os alvos seriam as próprias infraestruturas suíças. Obviamente, não estamos aqui falando de suas belas e históricas cidades, onde a maioria da população vive, e sim de suas infraestruturas de transporte e ligação, como estradas, pontes, ferrovias e túneis. A Suíça tem explosivos posicionados em todas essas vias, que levam ao interior do país. O que é realmente insano, imaginar um país se autoexplodindo, mas se pararmos para pensar, também é muito efetivo. Mas primeiro, para entendermos como esse pequeno país montanhoso chegou a essas medidas extremas, precisamos entender seus motivos. A Suíça tem uma centenária tradição de neutralidade política e vem conseguindo se manter fora dos maiores conflitos, inclusive aqueles que envolviam países nas suas próprias fronteiras. Mesmo atualmente, eles nunca aderiram à OTAN ou à União Europeia. E o que é mais impressionante, eles só foram aderir às Nações Unidas em 2002. O território do país é em boa medida cercado por grandes montanhas, e não existem tantas vias de acesso ao país. Essa configuração geográfica ofereceu uma oportunidade única para os suíços evitarem os muitos conflitos que ocorreram no continente europeu. Os primeiros movimentos em direção à neutralidade datam de 1515, quando a Confederação Suíça sofreu uma perda devastadora para os franceses na Batalha de Marignano. Essa derrota foi tão grande que acabou reorientando a visão do país. Após isso, a Confederação abandonou suas políticas expansionistas e procurou evitar conflitos futuros no interesse da autopreservação. Mas o que realmente começou a colocar o país perto do que conhecemos hoje foram as guerras napoleônicas, que selaram o lugar da Suíça como uma nação neutra. A Suíça foi invadida pela França em 1798 e mais tarde tornou-se satélite do Império de Napoleão Bonaparte, obrigando a comprometer a sua neutralidade. Mas após a derrota de Napoleão em Waterloo, as principais potências europeias concluíram que uma Suíça neutra serviria como uma zona tampão valiosa para a estabilidade na região. E isso vinha dando muito certo para todos, até a chegada de um novo cara na turma. O início da Segunda Guerra foi um enorme desafio para a neutralidade suíça. O país estava cercado pelas potências do eixo. Os suíços mantinham sua independência prometendo retaliação no caso de uma invasão, ao mesmo tempo em que faziam negócios com a Alemanha. Com o final da guerra, essa foi uma posição que gerou muitas críticas. Acho que ninguém pode negar que era uma situação bem complicada, mas eles realmente estavam comprometidos com a sua neutralidade, e para se manterem assim, eles precisavam de um plano. Em primeiro lugar, eles escolheram pontos-chave em todo o país que poderiam servir de acesso aos exércitos invasores, ou seja, todas as vias de ligação. Após isso, eles colocaram explosivos nesses pontos de forma a inutilizá-los em caso de necessidade. Em vários locais, também eles colocaram canhões camuflados nas montanhas e apontados para essas ligações. Essa estratégia era especialmente importante na parte sul do país, que fazia fronteira com a Itália de Mussolini, aliada da Alemanha. Essa é a região mais montanhosa do país e possui menos pontos de acesso ao interior. Lá foram colocados muitos explosivos nos túneis que servem de ligação nessa área. O objetivo dos suíços em caso de uma invasão era puxar o gatilho e explodir todas essas vias, incapacitando ou dificultando a ação invasora e dando tempo para eles recuarem para as montanhas. Essa estratégia de selar o país era uma, dentre outras, que a Suíça adotou para conseguir manter sua soberania. Vamos para a próxima. Analisando o mapa da Suíça, algo logo salta aos olhos: montanhas, por todos os lados. Os Alpes são uma parte considerável do território do país, e uma das coisas que os suíços sabem fazer é abrir túneis no meio dessas enormes montanhas. A Suíça tem mais de 1000 túneis, e um deles tem 57 quilômetros de comprimento. Esse povo realmente sabe como construir túneis.
A maior parte da população vive no norte do país, que é a área mais plana e que fazia fronteira com a Alemanha de Hitler. Essa região não possui muitas barreiras naturais na fronteira com o vizinho do norte, tornando uma eventual invasão em algo mais fácil. Quando os suíços viram a facilidade com que a Alemanha invadiu e tomou grandes partes do território francês em 1940, eles começaram a planejar como poderiam se defender se os alemães se voltassem contra eles também, apesar de sua declarada neutralidade. Eles já tinham seus planos de explodir as vias de acesso e retardar uma possível invasão. Mas e depois? Bom, eles buscaram respostas nas montanhas. Os suíços começaram a construir enormes fortalezas subterrâneas, além de incontáveis bunkers e túneis. Eles construíram milhares dessas estruturas dentro das montanhas, todas equipadas com canhões e muitos armamentos. Elas também tinham tudo que era necessário para várias pessoas viverem por meses no seu interior. Muitos desses bunkers pareciam casas normais nas colinas e montanhas, mas ao se olhar mais de perto, via-se que eles escondiam grande quantidade de armamentos, explosivos, suprimentos e todo o necessário para abastecer pequenas tropas. A maior parte delas foi construída durante a Segunda Guerra Mundial, mas mesmo com o fim do conflito, esse tipo de estrutura passou a fazer parte da doutrina de defesa do país. Com a Guerra Fria e a ameaça nuclear representada pela União Soviética, os bunkers passaram a ser construídos como parte das próprias casas da população, além de estarem presentes em todos os tipos de prédios públicos. Permanecer neutro e não ser invadido por duas potências expansionistas durante a Segunda Guerra, sem dúvidas é um grande feito, ainda mais se esses países fazem fronteira com você. Mas isso não veio de graça. Além dos fatores de dissuasão representados pelo território suíço e por suas bem treinadas tropas, o país precisou se mostrar de certa forma útil, principalmente com relação à Alemanha de Hitler. A neutralidade era uma política de Estado para a Suíça, e para isso eles negociaram com ambos os lados, seja com Churchill e os aliados, seja com Hitler e Mussolini. Mas na verdade, o país fez bem mais negócios com os alemães, vendendo muitos armamentos, munições e suprimentos militares. Além disso, os suíços permitiram que os alemães usassem seus bancos para armazenar ouro e obras de arte, além de outros itens de valor, saqueados das vítimas da guerra. Esse posicionamento dos suíços sempre foi muito criticado, porém, ele acabou funcionando. Mesmo assim, a Alemanha possuía um consistente plano de invasão do território da Suíça, mas por todas as razões que já falamos, seria muito custoso e sem sentido levar esse plano adiante, pelo menos naquele período. Assim, o país se manteve fora da guerra. O conjunto de fatores que determinou a continuidade da neutralidade suíça envolve muitas variáveis, mas acima de tudo, eles criaram situações em que não seria vantajoso para nenhuma potência externa invadir seu território. Essa mentalidade segue até os dias de hoje, apesar de que, em 2014, as autoridades militares afirmaram que removeram todos os explosivos que estavam alocados em suas infraestruturas. Mas apesar disso, todos os bunkers e túneis ainda estão lá. Quem sabe eles não poderão ser úteis novamente. Assim, de forma a garantir sua neutralidade, a Suíça também segue sendo invencível até hoje. Muito obrigado por assistirem até aqui e nos vemos nos próximos vídeos.